O capítulo começa com Seiya ainda repercutindo as falas de Aiorus em sua mente, onde ainda parece confuso com tudo o que está acontecendo. À medida então que Seiya desperta mais, vemos que Saori, que agora parece estar mais desperta, teme pela segurança de Seiya, onde sabe que se ele despertar seu cosmo e suas memórias, ele voltará ao campo de batalha, o que não é o que ela deseja. É então que Seiya sente seu corpo queimar, e o brilho das 3 estrelas da constelação de Pégaso aparecem em seu corpo, onde Aiorus volta a falar e diz que aquela era a prova de que Seiya era um cavaleiro, o cavaleiro de Pégaso. Seiya segue sem entender o que era tudo aquilo que Aiorus dizia, e Saori então o encoraja a realmente não se lembrar, dizendo que ele, assim como Shun, deve voltar para sua vida pacífica. Porém, enquanto Saori falava que o caminho dele se separava ali, Seiya pressente um iminente perigo. O espectro revivido Jean de Orthrus está apontando uma flecha na direção de Athena. Ele então segue atirando suas flechas, mas Seiya segue protegendo Saori, onde ele diz que mesmo que não queira morrer, ele não sairá da frente de Saori, pois sente que deve protegê-la, não importa o que aconteça. É então que o espectro atira sua flecha mais uma vez, mas antes que ela possa perfurar Seiya, ela para no ar e cai, onde então Saori resolve tomar a frente da situação. Saori então resolve proteger Seiya e Shun do perigo do espectro, e Jean de Orthrus consegue sentir algo diferente. Ele sente uma imponência, algo que só poderia ser digno da deusa Athena. Ele precisa então matar Saori rápido, já que ela está prestes a despertar por completo. Porém, o espectro não resiste diante do poder de Saori e lentamente vai desmaiando, perdendo a consciência por completo na frente dela. Nosso foco então muda, saímos da Terra e vamos ao Olimpo, mais especificamente ao Templo da Lua de Ártemis. Lá, Calisto conta para sua senhora sobre a ressurreição do exército de Hades, que não está completa, mas já se tem indícios. É ela também que fala sobre o envolvimento de Ker naquele movimento, onde Ártemis se questiona se ela deseja o controle da Terra. Calisto então diz que o alvo principal de Ker não é a Terra, e sim Saori, onde então nos confirma mais ainda a informação de que Saori está prestes a despertar e voltar a ser uma deusa e não mais uma simples humana. Preocupada com isso, Ártemis ordena que Calisto proteja sua irmã nas sombras, e não apenas ela, o que parece, mas o exército de Ártemis também, ou seja, as satélites. É então que Ártemis diz algo ainda mais interessante. Eles não podem deixar que Saori desperte por completo, pois isso faria com que o plano de Apolo fosse em vão, assim como não podem permitir que as sementes da guerra se espalhem novamente pela Terra. Zeus é novamente citado aqui, onde Ártemis diz que se o Senhor do Céu souber de tudo o que está acontecendo, a Terra será completamente aniquilada. Nós voltamos então para onde estavam Seiya, Shun e Saori, mas encontramos os dois desmaiados e ainda acordando. Eles não conseguiam se lembrar do momento em que desmaiaram, e quando se deram conta, Saori e Jean haviam sumido. Os dois refletem sobre as ações de Saori, sobre seu poder misterioso, onde então, diante do testamento de Aiorus e do santuário, eles se perguntam quem era aquela garota. Esse foi o 4º capítulo de Saint Seiya Tenkairen, e nós temos que discutir muitas, mas muitas coisas mesmo. Então, se você chegou até aqui, se você quer saber mais da nossa discussão sobre o Tenkairen no dia de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, mande esse vídeo para os amigos e também considere tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter. E muito obrigado aos membros do canal que já tornam as análises possíveis e fazem com que o canal possa seguir existindo. Vocês são verdadeiros cavaleiros. Com avisos, pedidos e resumo feito, vamos então às opiniões e análises sobre esse capítulo. Galera, eu acho que honestamente estamos diante do melhor capítulo da primeira temporada do Tenkai até o momento. Foi um capítulo muito interessante e com muita coisa pra gente comentar, e eu honestamente tô ficando muito animado pra saber o que vem nesses 2 últimos capítulos. Então vamos um pouquinho por parte. Primeiro começando a falar sobre o Seiya. O Seiya nesse capítulo tá dando continuidade ao que vimos no capítulo anterior, e eu me lembro que quando a gente viu aquela imagem final, o Seiya com a armadura, aqui na live e na análise do capítulo que fizemos, eu falei muito sobre aquela ser uma imagem apenas representativa, e esse capítulo confirma isso. O Seiya não vestiu a armadura de Pégaso, e não apenas não a vestiu, mas também não recuperou suas memórias. O Seiya pode ter despertado mais o seu cosmo, ele pode ter as estrelas da constelação de Pégaso brilhando em seu corpo, mas ele não voltou a ser o cavaleiro que nós conhecíamos. Isso é muito positivo para mim, isso é muito bom.
principalmente porque a gente não tá tendo uma coisa muito acelerada. A gente falava muito sobre já no final da temporada, talvez Seiya e Shun despertarem como cavaleiros, despertarem suas memórias, e não é isso que tá acontecendo. O Kurumada avança, para, avança, para, avança, para. E eu acho que o ritmo que ele tá adotando justamente para fazer esse vai e vem das coisas, de nos dar um pouquinho, mas não dar tudo pro personagem, tá sendo muito interessante e muito bom. E pra mim, o que ele tá fazendo com o Seiya tá sendo muito interessante, mas se tem uma crítica que eu tenho a fazer até o momento é a participação do Shun. Eu entendo que o Seiya é necessário que brilhe nesse momento, ele é o personagem principal, ele foi o que menos brilhou em Next Dimension por motivos óbvios, mas o Shun pra mim tá muito apagado. Ele tá parecendo mais um figurante ali do que qualquer outra coisa. E eu gostaria que ele pelo menos pudesse ter algum flash de memória, alguma coisa de Cosmo também, por ver o Seiya estando naquele estado. Então, como se um puxasse o outro, mas até o momento não é o que está acontecendo. Acho que, inclusive, que o Shun só vai ter algum despertar maior na próxima temporada do Tenkai. É o que eu tenho achado, pelo menos. A Saori, por sua vez, está sendo muito curiosa pra mim. A gente viu no início do Tenkai ela perdendo as memórias, depois ela enxerga o Seiya, recupera um pouco as memórias, mas ela não parece estar plenamente desperta, e à medida que ela vai vendo o Seiya voltando a ser um cavaleiro, despertando o Cosmo, me dá a impressão de que ela vai voltando a ser Athena também. E é mais ou menos isso que é confirmado nesse capítulo por meio das falas da Calisto, do próprio Jean de Ortros e etc. Mas a gente vai chegar lá mais pra frente. Então o Seiya até o momento pra mim tá sendo muito bem aproveitado nesse início de Tenkai. Eu quero ver o que vai se dar agora que a Saori sumiu no final do capítulo. Eu imagino que ele vá falar com a Seika. Eu imagino que ele vá questioná-la mais ainda sobre quem ele é. E talvez a Seika conte. E se a Seika contar, eu acho que a gente vai ter oportunidades muito interessantes, como falamos em outras lives, de ver essa discussão, de ver a Seika querendo seu irmão por perto, mas ele tendo algo pra fazer. Porque aqui nesse capítulo ele ainda fala que sente que deve proteger aquela garota. Então vejam, como a temática do destino, como o dever de um cavaleiro, como todas essas coisas que eu vivo falando, que vocês sabem que existem na obra, são muito importantes. O destino de um cavaleiro importa muito, e não importa a punição de um deus, não importa o que vão tentar fazer a respeito disso, o destino é mais forte. É por isso que eles se uniram, é por isso que também que eles vão se encontrar, é por isso que eles vão voltar a ser cavaleiros. E a gente tá vendo isso acontecer diante dos nossos olhos, e tá sendo muito interessante ver isso. A participação do Aiorus e a conexão com o Seiya também me agradam profundamente. A ligação dos dois é algo que vem desde a saga clássica, né? Como eu vivo falando. Então ver isso reforçado aqui, mais uma vez nesse capítulo, também me agrada bastante. Eu gostei muito da participação do Seiya. Sobre o Jean de Ortros, eu gostei dele ter aparecido. Ele precisava aparecer pra mim, mas ele apareceu de uma forma diferente. Eu honestamente estava achando que ele ia ser mais um inimigo que o Seiya ia derrotar e talvez despertar um novo nível de Cosmo, mas eu gostei mais do que o Kurumada fez nesse momento, de fazer ele tentar atacar, mas colocar a Saori agindo. E a Saori com agência é algo que a gente vem vendo já há algum tempo. Pra falar a verdade, a Saori na verdade sempre teve agência, pra mim, dentro da saga clássica, mas isso é um outro tópico. Mas talvez o tipo de agência que as pessoas queriam, a Saori vem tendo mais ou menos desde o início de Next Dimension, já que é ela que vai fazer todas as coisas. Aqui, mais uma vez, ela está querendo fazer todas as coisas, só que sozinha. Como no ND ela teria feito se o Shun não tivesse encontrado ela também. Então eu tô muito curioso para ver o que a Saori vai fazer agora também. Vê-la se portando como uma deusa, para mim é sempre muito especial. Ver a imponência de Athena, assim como outros deuses têm muita imponência, para mim é muito especial e muito interessante também. Então eu gostei do Jean ali e gostei da Saori interagindo. E pra mim o ponto mais interessante é ela desperta enquanto Athena, tentando dissuadir os Cavaleiros de Bronze a não estarem indo com ela, a não estar perto dela. Voltem a viver suas vidas comuns, voltem a uma vida pacífica. O temor, o pavor que a Saori sente de ver o Seiya se ferir novamente. E eu achei muito legal termos uma valorização do sacrifício do Seiya de novo. Porque tudo que a Saori fez dentro do Next Dimension foi porque o Seiya se sacrificou por ela. Foi porque o Seiya levou o golpe da espada de Hades. E aqui, mais uma vez, ela quer que ele tenha uma vida normal, assim como Shun, etc. Mas existe o atenuante, no caso do Seiya, dele ter protegido ela com o seu próprio corpo, dele ter levado a espadada que era pra ser dela. Então, ver isso sendo valorizado, pra mim, foi muito legal. Eu gostei muito de ver isso também. E tá tudo dentro daquilo que a gente vem conversando sobre a Saori.
ela quer que eles tenham uma vida normal desde o final de Poseidon e início de Hades. Ela deseja isso. No Prólogo do Céu, que é um filme que é muito importante para se entender o que vai passar no Tenkai, ela também quer que eles tenham vidas normais. Ela desiste de tudo para que eles não sejam punidos. Então eu realmente imagino que a gente vai passar por essa construção para que ela volte a entender qual é o papel deles enquanto cavaleiros. E para que eles mostrem para ela que eles são verdadeiros cavaleiros de Atena, independente de qualquer coisa. Então eu tô gostando bastante disso também. Agora, o ponto alto do capítulo foi, sem nenhuma dúvida, a participação de Artemis e a aparição da Calisto também junto a ela. Primeiro que eu achei muito interessante a Calisto ressaltar o ressurgimento do exército de Hades. Isso parece, pelo menos no tom que foi dado no capítulo, parece ser encarado um pouco como um problema. O que pra mim é muito curioso, já que o Olimpo tá bravo com as ações da Saori com relação a Hades e os espectros. Não que isso seja uma incoerência, mas pra mim, eu quero entender mais ou menos o que pode ser ruim nisso para o Olimpo, pelo menos. Porque quando a gente vai avançando, e a Kera é mencionada pela Calisto, existe uma preocupação por parte da Artemis também. Obviamente com a segurança de Atena, mas também com o que pode se desencadear a respeito disso. E acho que isso é o mais curioso e o mais interessante. Elas precisam proteger Atena, ela não pode recuperar as memórias, e mais uma vez, assim como no Den 3, nós temos o sinal de uma catástrofe vindo. Se a Saori recuperar a memória, algo muito ruim vai acontecer. Se a Saori recuperar a memória, e aí vem o detalhe chave do capítulo, o plano de Apolo será em vão. Qual é o plano de Apolo? Já no final do Sensei Den, no Den 3, eu comentei, muitas pessoas comentaram, sobre Apolo não ser necessariamente um vilão. Quando ele é apresentado como uma encarnação da justiça. Se ele é apresentado dessa forma pelo Kurumada e conhecendo como ele trabalha essa temática, realmente é muito difícil que o personagem seja, de alguma forma, um vilão. Então ele tem um plano que envolve a proteção da Saori para que ela não volte a lutar. E tudo para mim se liga justamente aos Zeus, porque Artemis diz mais uma vez que se Zeus descobrir tudo o que está acontecendo, a Terra será aniquilada. E essa, galera, é a terceira menção direta aos Zeus que vemos na obra por parte ou de Apolo ou de Artemis. A primeira é lá no início do Next Dimension, quando a própria Artemis diz que se a Saori continuar o que ela está fazendo, Zeus, o soberano dos céus, irá rebaixá-la a uma simples humana. Depois, ao final do Next Dimension, Apolo diz a mesma coisa que a Artemis está dizendo agora. Se Zeus descobrir as ações dela, a Terra será completamente aniquilada. E agora, essa terceira menção. Zeus está sendo cada vez mais posto como uma pessoa, talvez de pavio curto, raivosa, punitiva, e a minha expectativa para vê-lo aumenta cada vez mais. Porque eu ainda estou muito em dúvida. Qual vai ser o papel de Zeus? Qual vai ser o papel do Olimpo? Qual vai ser o papel de Artemis e Apolo? E a partir do momento em que nós vemos a Calisto falando sobre o exército de Artemis ser aquele que vai proteger Atena, eu imagino que nós vamos ver mais das satélites. Eu imagino que não vamos ver só a Calisto, mas voltaremos a ver a Las Comune, que vimos só no início do ND. Voltaremos a ver, talvez, as satélites Coelhinha. Talvez teremos novos guerreiros de Atena sendo apresentados, ou novas guerreiras, no caso. E isso, pra mim, tem um potencial gigantesco. Será que Apolo e Artemis, na verdade, ficarão ao lado de Atena? E a guerra contra o Olimpo será uma guerra familiar, mas de uma união dos três irmãos contra os Zeus e os outros? Cada capítulo que passa, o Kurumada tem montado o seu tabuleiro de xadrez, e pra mim tá sendo muito difícil prever qual vai ser a próxima jogada. Tudo tá muito imprevisível. Tirando o capítulo passado, que as ações do Sei eram previsíveis, todo o capítulo aqui tá muito imprevisível, e eu tô gostando muito disso também. E tem um detalhe também que me chamou muita atenção, que é sobre as sementes da guerra não poderem se espalhar sobre a Terra novamente. A gente tem na fala da Artemis. O que são essas sementes da guerra? Quando se fala em sementes da guerra, eu me lembro automaticamente da deusa Ares. Tanto no filme quanto em Saint Show, ela falava sobre espalhar o caos e a guerra pelo mundo. Assim como eu me lembro, quando se fala de guerra, automaticamente do Ares. Será que veremos a participação de alguns desses dois deuses na obra? Não sei, é apenas uma especulação que me passou pela cabeça, porque dentro do capítulo eu não consegui entender completamente o que aquilo poderia dizer. E sobre o final dele, também achei algumas coisas muito interessantes para serem ditas, principalmente sobre o seguinte: o Jimai de Seishun pode ter sido ocasionado tanto pela Saori, como pode ter sido ocasionado também pela Ker. É muito parecido, inclusive, com o que a Ker faz, se vocês se lembrarem bem. Quando a gente vê o Canon, por exemplo, se encontrando com ela, e depois ela vai embora, ele tá desmaiado.
e ele acorda sem entender mais ou menos como é que ele chegou ali. O que aconteceu? Então, se a Kerr passou por ali, pegou a Saori, pegou o Jean de Ortros, ou eles foram para algum outro lugar, é natural, por exemplo, que Seixun não se lembre, pois quem se encontra com Kerr nunca se lembra sobre ela. Se foi a Saori de fato, então para onde ela foi e por que levou o Jean de Ortros? Mas eu não acredito na possibilidade da Callisto ter sido aquela que já foi lá e pegou os dois e levou para algum lugar. A Callisto e o exército de Artemis ainda irão se mover. Então eu tô muito curioso para ver o que vai se dar nisso no próximo capítulo, quem pegou a Saori, para onde foi o espectro e o que nós veremos se desenrolar. Para mim, o Tenkai tem ficado cada vez melhor a cada capítulo e eu tô honestamente muito ansioso para saber o que vai acontecer. Mas e vocês daí do outro lado? Gostaram? Não gostaram? Estão neutros com relação ao capítulo? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar debater. Mais uma vez, peço pelo seu like se não deixou, pela sua inscrição se ainda não for inscrito, e também para que mande esse vídeo para os amigos, para que mais gente possa falar sobre o Tenkai. Gostaria também de usar a opção de hype no vídeo, no seu celular, se essa opção estiver disponível, e também considere tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter. Meu muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!